galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Estamos aqui de novo para falar sobre dados econômicos, mas antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, né, que dê um like, compartilhe se possível e se inscreva em nosso canal. Como de costume, nós demonstramos o caminho aqui para baixar conteúdos grátis, né, no site da Capitalizo. Então basta abrir a aba aqui de conteúdos grátis, entrar em relatórios grátis, e aí vai abrir a página que nós já mostramos em outros vídeos aí, com três opções, né, de normalmente fundos imobiliários, fundos de investimento também de ações. Aí no caso, quem quiser baixar o do fundo verde, aqui no caso, basta clicar, preencher seus dados aqui, nome, e-mail. Se não preencheu ainda, né, o seu celular e gostaria de participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, então basta botar o seu telefone celular. Também existe aqui os grupos de interesse, né, preenchendo aí se você possui algum tipo de investimento, poupança, previdência, também é interessante preencher esses dados aqui. Então, por fim, basta chegar ali embaixo e apertar em baixar relatório, que vai ter a oportunidade de conferir o nosso trabalho, tá certo? Então, já passando aqui para os dados econômicos divulgados na semana, né, a gente teve aí, de mais importante, a divulgação do PIB e também a divulgação da taxa de desemprego. Nós tivemos então divulgado aí que o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre agora, né, de 2018. Tivemos algum reajuste aqui, né, no primeiro trimestre ele havia apresentado aí acima desse 0,1%, então agora com o reajuste o primeiro trimestre ficou com um crescimento de 0,1%, então é um dado ruim, é um dado negativo, tá? Na base anual, o PIB cresceu 1%, né, comparando com o segundo trimestre de 2017. Então, no acumulado de 2 meses, agora fechamos então com uma variação positiva de 1,4%. E é importante ressaltar que essa variação de 0,1%, ela é a sexta variação positiva seguida, sendo que antes de iniciar essa série aí, nós vimos de 8 variações negativas. Então é um dado importante demonstrando recuperação. No quarto trimestre de 2017, que também teve um reajuste, aparece ali 0,0%, mas é um arredondamento aqui. A gente vai ver que é 0,05% aí no próximo slide, que tem o gráfico ali, mostra que é um arredondamento e tem uma leve variação positiva. Então fechamos aí 6 variações positivas do PIB. Nós temos como destaque negativo a formação bruta de capital fixo, né, que corresponde aí a investimento em máquinas, equipamentos, investimento em construção civil e também em inovação, tá? Então, uma formação bruta de capital fixo com uma variação negativa de 1,8% no trimestre, reflexo, óbvio, da greve dos caminhoneiros, né? Afinal, tivemos paradas e também afetando aí a confiança de empresários quanto a investimentos, né? Obviamente. Temos, então, uma ociosidade econômica, né? A atividade econômica ela não está respondendo como esperado. Nós temos ainda empresas endividadas, né? Inclusive o percentual de empresas inadimplentes aumentou nos últimos meses, aí, chegando próximo de 10%. Temos, óbvio, a questão das incertezas do quadro eleitoral, o que faz muitos empresários postergar os seus investimentos para 2019, né? Depois que esse quadro estiver definido, né? Então eles vão investir agora e não sabem qual será o presidente, quais serão as medidas adotadas pelo novo presidente. Isso não está acontecendo, né? E isso acaba até interferindo, além da formação bruta de capital fixo, que é investimento em maquinário, como eu falei, também acaba afetando no consumo das famílias, porque dessa forma as empresas acabam também não contratando, que é, de uma certa forma, um tipo de investimento, não está dentro aqui da formação bruta de capital fixo, mas também tem correlação aí com o PIB, né, que vem no item abaixo aqui, que no caso é o consumo das famílias, que permaneceu praticamente estabilizado ali com uma variação positiva de 0,1%. Lembrando que o consumo das famílias, né, a demanda das famílias, ela corresponde à maior parte do PIB, aí, então, mesmo sendo uma variação pequena, é um dado positivo, aí, contribuindo para esse 0,2%. O que nós temos é um mercado de trabalho fraco ainda, né, com vagas informais. A inflação ela se elevou nos últimos meses, né, inclusive
ela ficou desde julho de 2017 até o início do ano abaixo de 3%, se elevou com a greve dos caminhoneiros e agora fica então ali acima de 4%. Teve uma leve redução, o IPCA oficial aí na última divulgação, mas ainda diferente do que a gente observava aí no início do ano, então agora com o IPCA acima de 4%. O que afeta, óbvio, o consumo das famílias, afeta também, juntamente com a questão do mercado de trabalho e desemprego, a confiança do consumidor, né? Então, de uma forma geral, são aspectos importantes a levar aí sobre a ótica da demanda. Nós tivemos, então, também a greve dos caminhoneiros afetando o consumo, óbvio. Nós tivemos desabastecimento aí em produtos in natura e também em combustíveis, então acabou afetando mais precisamente então o consumo desses tipos de produto. Nós temos então, agora pela ótica da oferta, né, a produção física da indústria no trimestre caindo 0,6%, né, e também temos aqui algumas ponderações, né, a indústria de transformação teve uma queda maior que a média aqui, né, com uma queda de 0,8%, construção civil também com uma queda de 0,8%, esses dois segmentos puxando para baixo aí a indústria no trimestre. O setor de serviços, que é o setor com maior peso dentro do PIB, veio então aí com uma expansão de 0,3%, lembrando que é um setor que sofreu depois, né, que os outros, com a crise, né, ela entrou na recessão depois dos outros setores, mas vem sofrendo mais no curto prazo agora, nos últimos meses. Ela é, inclusive, o único setor que não apresenta variação positiva nos últimos 12 meses. Então, é o setor que vem demorando mais para sair da recessão, mas agora com dado positivo no trimestre, sendo aí, então, o destaque positivo. Mais precisamente aí, comunicação e informação com uma variação positiva de 1,2%, atividades imobiliárias também 1,2%, atividades financeiras com uma variação positiva, um crescimento de 0,7%. Tá certo? Aqui as perspectivas, né, que são ponderações em relação ao crescimento econômico. Incerteza no ano eleitoral, como eu falei, afeta diretamente investimentos, né? Também acaba afetando a geração de empregos, né? Óbvio. A greve dos caminhoneiros afetou a confiança de consumidores e de empresários, embora a confiança com expectativas futuras já tenha se recuperado relativamente. E o cenário externo ainda é menos favorável para países emergentes. Nós temos aqui, no caso do Brasil, um quadro grave na Argentina, que é um parceiro comercial histórico aí do Brasil, é muito importante ficar atento. Temos também a situação financeira complicada na Turquia, e tem o que a gente já falou em outros vídeos aqui, a questão da taxa de juros que está se elevando gradualmente nos Estados Unidos. Isso acaba atraindo mais investimentos para aquele país, tá certo? Então, já aqui passando, como eu falei, tivemos 8 trimestres de variação negativa, com uma queda forte ali no segundo trimestre de 2015. A partir do primeiro trimestre de 2017, então, com variação positiva, agora no início do ano, bem abaixo do esperado, mas vale ressaltar que são variações positivas, o PIB continua crescendo, embora bem abaixo do esperado, tá certo? Ali, como eu falei, aquele arredondamento de 0,0% no quarto trimestre de 2017 corresponde, então, a 0,05%, lembrando que esse trimestre ele também sofreu reajuste aí pelo IBGE, reajuste para baixo, né? Assim como o primeiro trimestre de 2018, que havia crescido, de acordo com os dados anteriores, 0,4%, agora com reajuste para 0,13%, bem abaixo, com esse reajuste feito pelo IBGE, tá certo? Então, passando aqui para ótica, então, da demanda, né? Consumo das famílias continua fraco, já é fraco há alguns trimestres, né? Tendo apresentado melhor ali no terceiro trimestre de 2017, quando variou 1,3%, ficando estável aí no quarto trimestre de 2017, cresceu 0,4% no início do ano e agora 0,1%. Lembrando que esses dados aqui dependem ainda da reação do mercado de trabalho. Em formação bruta de capital fixo, que é a questão de investimentos, né? Até o final do ano passado, nós tínhamos um quadro positivo ali, crescendo por trimestre em torno de 2%.
No primeiro trimestre já caiu bastante, mas com uma variação positiva de 0,3%, e agora realmente na última apuração, aí no segundo trimestre, uma queda forte de 1,8%, muito afetado pela greve dos caminhoneiros, que teve efeito na confiança dos empresários e mais ainda a confiança dos empresários em relação ao quadro eleitoral, né, que está indefinido e, como eu falei, não se sabe ainda qual presidente irá assumir e, obviamente, quais medidas serão adotadas. Então, temos essas incertezas aí que afeta a confiança do empresariado. Já passando então para o desemprego de julho, aqui um dado positivo, então, né, nós tivemos uma queda no desemprego, com uma taxa de desemprego chegando aí a 12,3%, é uma redução de 0,6 ponto percentual em relação a abril, né, que corresponde aí ao trimestre móvel anterior ao finalizado em julho, e uma redução de 0,5 ponto percentual em relação a julho de 2017. Nós temos hoje, então, em torno ali de 12 milhões e 800 mil desempregados no país, já então reduzindo aí abaixo de 13 milhões, que a gente ficou um tempo aí com mais de 13 milhões de desempregados. Tivemos uma elevação nos primeiros meses, como o próprio gráfico mostra ali, mas agora então apresentando uma redução nos últimos meses, então chegando agora a 12,3%. Nós temos um dado negativo, que é a queda do rendimento médio mensal dos trabalhadores, né, chegando aí a 2.205 no trimestre móvel finalizado em julho, tá? Ficando abaixo do trimestre móvel finalizado em abril, mas com uma alta de 0,8% frente ao apresentado em julho. Mesmo assim, a massa de rendimento real, considerando toda a força de trabalho aí, empregada no caso, ela aumentou, mas realmente o rendimento médio mensal dos trabalhadores teve uma queda então de 0,5%, sendo um ponto negativo mesmo com a queda do desemprego. Nós temos então uma fraca atividade econômica, né, retardando a recuperação de renda e emprego. Como eu falei, com a queda da confiança, principalmente do empresariado, cai aí o investimento, né? Inclusive, como eu falei, você ampliar, né? Você investir em expansão, inclui também novas contratações e acaba sendo afetado, então, o mercado de trabalho, que já vem muito voltado aí para o mercado informal, para vagas informais, o que também afeta aí a confiança do consumidor. Temos então um contingente aí histórico, né, o maior contingente em desalento, né, que são pessoas que não estão procurando emprego ou porque desistiram, porque ficaram muito tempo procurando e não encontraram, mas também tem casos de jovens que se consideram muito jovens para começar a trabalhar, também idosos que não querem procurar emprego porque acreditam que estejam em idade avançada, então chegando ao maior contingente histórico acima de 4 milhões e 800 mil pessoas em desalento. Aqui também, então, aqui um dado negativo. O crescimento da economia é gradual, é lento, mas pelo menos temos um quadro de crescimento. A expectativa é que para os próximos meses o desemprego ele tende aí, então a reagir um pouco, mas realmente o segundo semestre ele historicamente absorve menos, emprega menos, né, do que o primeiro semestre, sendo que o primeiro semestre já foi devagar, então não temos grandes expectativas para o segundo semestre e até ponderando aí fatos que eu mencionei aqui nesse vídeo. Para finalizar, então, como a gente sempre mostra nas nossas projeções, mantivemos elas inalteradas, né? IPCA aí para o final do ano entre 4,1 e 4,3, taxa de câmbio que disparou nos últimos meses aí, né? Já passou de 4,20, chegou a passar de 4,20 o dólar. Acreditamos que depois da definição do quadro eleitoral, ele possa cair a chegar até 3,60, entre 3,60 e 3,80, meta da taxa Selic entre 6,5 e 6,75, PIB, crescimento entre 1,5 e 1,7, e produção industrial entre 2,7 e 2,9, tá certo? Então, em relação aos dados econômicos dessa semana, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.